Vamos ficar de pé mesmo. E vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o 25, onde foi anunciado. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nós voltamos a orar a Ti, Senhor Jesus, pois estamos aqui para isso. Os hinos que cantamos são também orações. São orações cantadas. Temos orações no altar. Temos orações em espírito. E eu creio, Senhor, que elas são levadas até o Teu trono da graça, da intercessão, em favor dos aflitos, necessitados, doentes. Pedimos que o Senhor dê a paz, o sossego, tire o inimigo que procura perturbar, Senhor, uma família com uma doença. Você está expulso em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos os males são repreendidos pela oração e pela pregação da palavra. Que passamos a ouvir, aceitando-a como de Deus, a verdadeira palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar. Observa-se no fim da leitura que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isto diz o profeta, porque eles estavam cobertos com o véu da santidade. Hoje elas estão nuas e não se envergonham, porque estão cobertas com o véu da iniquidade. Essa é a diferença. Elas não têm vergonha, como tinham antes, porque elas estão cobertas com o véu da iniquidade. Não há muito tempo, foi uma dificuldade na própria sociedade, muito mais na igreja, para aceitar as saias justas, vestidos justos, porque até então era somente vestidos rodados, combinações e tudo assim. Aquilo foi uma revolução, mas elas vencem. Por fim, a igreja aceitou, e aquilo que corava o rosto, deixou de corar.
ficou normal qualquer cristã, qualquer mulher, usar saia justa, vestido justo. Mas houve um tempo que isso foi refutado por elas próprias e muitas morreram resistindo a isso. Depois, então, eu me lembro da calça comprida, calça esporte para a mulher. Aquilo foi uma guerra, foi uma revolução. Mas devagar, devagar, pode deixar que a coisa se ajeita. E assim veio vindo. Eu me lembro ainda, rapaz, já disse isso mais de uma vez aqui, que eu vi um montinho na porta da associação, que a gente era sócio ali, associação comercial, na esquina da Anhanguera com a Rua 6, ali onde tem aquele frango assado, tradicional de Goiânia. Era em cima. Eu conseguia descobrir o que era uma moça com um short, um calção, que até nos joelhos, na época de carnaval, tinha sido barrada para não entrar num baile de carnaval. Um calção frouxo, uma bermuda. Batia nos seus joelhos. Então, não pôde entrar na associação para pular carnaval por causa daquelas vezes. O que acontece hoje é as modernas veem essa história e sorriem, zombam, coitado, né? Tiram gargalhadas. O carnaval hoje está totalmente coberto com o véu da iniquidade. Toda a vida esteve. Aí veio a mini saia que foi, eu vi na igreja católica, a igreja de São Paulo, na Praça da Sé, uma placa, é proibido entrar de mini saia. E nas próprias repartições em Brasília, ficou proibido por algum tempo moças, mulheres irem trabalhar de mini saia. Mas por fim elas venceram. Vencendo. O profeta disse que daqui a uns dias não vai se encontrar nem anágua mais para comprar. Mas o que está acontecendo? As cristãs ficam um pouco atrás só, um pouco atrás. Elas não ficam lá na traseira, não. Fica meio próximo, meio lá, meio cá, meio bobo, meio tolo, meio tijolo, meia pedra, meio tijolo, meio bobo, meio tolo. Não fica nem lá na ponta, nem lá atrás. Fica perto. Já está fazendo uma vantagem grande demais. Assim que penso, assim que é, assim que tem que ser admitido. Mas, na verdade, o Espírito Santo poria todas as mulheres para vestirem rodados. Vestidos rodados. Bonito, por sinal. Muito bonito. Mas o diabo não deixa. Satanás não deixa. E elas têm que obedecer a Satanás. Têm que obedecer ao diabo, não à palavra. Não a Jesus. Por isso é que vai muita pouca gente no rapto. No arrebatamento, muito pouca gente que vai no arrebatamento. Agora, isso é em função da degeneração do homem. Porque aí o homem fica impune? Não, exatamente por causa da degeneração do homem. Ele não tendo pulso para sustentar a coisa, ele passa a defender aquilo. E ele, então, faz a carreira do pega-ladrão. O ladrão rouba e sai correndo no meio do povo. Pega o ladrão, então o povo está sempre olhando lá para frente. Ninguém percebe que é ele, porque ele está correndo, dizendo, pega o ladrão, pega o ladrão. Essa é a carreira do pega-ladrão. E ele não tendo pulso, não tendo como, ele pega e passa a defender aquilo. E até exigir de sua família aquilo. É o que é certo. O melhor que se faz é isso mesmo. A mensagem, ele cuida. Parágrafo 111. Ele cuida, e você? Ele cuida. E você, Deus não mudou.
Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui no parágrafo 111 da mensagem Ele cuida em você, é uma mensagem essa pergunta, esse tema, não é? Ele cuida. E você? E você se cuida? E eu me cuido? E você se cuida? Nem mesmo da saúde. Se quer saber. Agora nós vemos que foi aquilo, que esta foi a razão, raciocínios comuns que deram origem à esfera do pecado rolando em primeiro lugar. Então tinha que se começar e isso ir rolando. Foi o raciocínio de quê? Persuadindo contra a palavra de Deus. Quando Deus disse para Adão e Eva, o dia em que comeres dela, naquele dia morrerás. O dia em que comeres dela, naquele dia morrerás. Então aqui a gente vê um fruto que mata. Um fruto que dá vida. Deus proveu o fruto para a vida, árvore para a vida e árvore para a morte. A árvore da morte é a ciência do bem e do mal, da qual Satanás faz uso pessoalmente, juntamente com seus súditos, os anjos decaídos. Ele fez uso disso, e essa figura dessa árvore da vida é Jesus Cristo. Essa figura da árvore da morte, do fruto que mata, é o diabo. Portanto, Eva não ficou grávida de Caim porque comeu uma maçã. Mulher pode comer maçã o resto da vida dela. 40, 50, 60, 80 anos, 100 anos, 200 anos, que ela nunca fica grávida por comer maçã. Ela ficou grávida, você sabe por quê? Porque ela deitou com a serpente, que era um animal ereto entre o chimpanzé e o homem, e que tinha a faculdade de falar. E tinha tudo que um homem tinha para gerar o filho. Somente um filho da serpente poderia ser homicida. Isso significa que ela comeu o fruto da morte. Até então ela não morreria, nunca, nem ela nem Adão. Mas sim que ela comeu o fruto da morte. Então ficou decretado, o dia que comeres dela, naquele dia morrerás. Morreu. No seu sentido espiritual, na sua santidade, logo eles perceberam que estavam nus. Isso porque comeram do fruto da morte. E a tendência é essa, se esconder de Deus. É fugir de Deus, fazendo uma cobertura para si. Então essas religiões, as religiões são a mesma coisa daquela roupagem que Adão e Eva arranjaram para si. Religião quer dizer também cobertura. Dá um sentido de religar o homem a Deus. Mas a religião apenas moraliza quando ela é boa, vamos dizer. Quando ela usa a Bíblia legitimamente. Ela não faz nada mais do que isso. Ela leva a igreja a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, necessitados. Ela cuida da parte terrena. Mas, na verdade, o que leva a igreja a reatar esse convívio com Deus e ouvir a sua voz é, sem dúvida, esse fruto da vida. Mais tarde, Jesus se pôs de pé e disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Aquele que crê em mim tem vida eterna. Mas o Senhor disse, o dia que comeres dela, naquele dia morrerás. Estava estabelecido, isto era tudo aquilo. E ele os fortificou contra o inimigo, através do fruto da vida, através de sua palavra. Mas quando Eva, ouvindo a explicação de Satanás, cultura, entendimento, educação, faculdade, avanço, então ela saiu até ali atrás e ouviu as explicações de Satanás e fez a coisa que Deus disse para não fazer. Ele simplesmente disse, não faça. Ele não ficou cercando depois para não fazer. O que muitos pais fazem, e que muitos maridos fazem, que muitas mulheres fazem, esposas, fica cercando para não fazer. Mas Deus não faz assim, Ele diz apenas, não faça e pronto. Não faça isso. Não toque na alta tensão, porque isso mata. Agora Ele não vai ficar te cercando, não. Não faz isso não, não faz isso não. Ele não faz. Você quer? Eu te criei com capacidade de escolha, com livre arbítrio para escolher. Você quer? Vai e pegue na alta tensão. Eu te disse, não faça. É o bastante. Agora, eu te disse, faça isto. É o bastante. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com trajes honestos, etc, etc. Quer dizer, faça isto. Ele não vai ficar forçando, ele não é legalista. E os homens, e ali então está Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. E vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos como ao Senhor. E vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo entregou-se a si mesmo pela igreja. Faça isso, então. Não faça aquilo. Faça isto. E se uma explicação, ouvindo a uma explicação contra a palavra, causou todo este caos. Quando você ouve uma sirene tocando, ambulância, no trânsito, polícia, funerária, você tem que saber que partiu daqui. Partiu dali, porque fez o que ele disse para não fazer. E quando a alma do homem estiver cobrando dele, ela vai dizer exatamente isso. Por que você fez aquilo, exatamente aquilo que me lançaria no fogo eterno? Isso então é que é a quinta dimensão. Todo este caos que você vê, todos estes gemidos, todas estas injustiças, sangue derramado, tudo isso deve a uma prática contrariando, não faça, não faça. O marido fica, não faça. O pai fica, não faça isso. A mulher, não faça, não faça, não faça. Mas olha aqui, o que você está vendo aqui? Sempre assim. O profeta diz, ele chega a dizer, se ele tivesse espinhaço, ele não aceitaria aquela condição. E Deus honraria aquele homem por isso. Mas ele tem que aceitar tudo. Com pretexto de cristianismo, com pretexto de responsável, aceita tudo. E isso complica a sua situação. E nós temos um mundo todo complicado, aceitando explicações, justificativas, explicações,
E com isso nós precisamos de um evangelho moderno, que ajeite as coisas, de um pastor que diz, dá uma injeção nela, para ela descansar, para não encarar a realidade. A revelação do Gênesis e Apocalipse é terrivelmente odiada por Satanás. Consequentemente, veja só, Satanás tem que odiar a todas as pessoas que têm a revelação do Gênesis e do Apocalipse. E você não pode, de maneira alguma, preste bem atenção, ninguém, porque foi Deus quem estabeleceu assim. É o sistema, é o engenho de Deus. Desvincular o casamento da vida espiritual. A família, o marido, a mulher, os filhos, o lar da pregação. Não tem jeito. Não tem como. Deus não teve como fazê-lo. E ao fazer o homem, ele teve que partir para isso. Porque o homem era só. Enquanto ele estava só, não houve problemas. Você sabe quanto tempo ele ficou só. O certo é que, enquanto ele estava só, não houve problema. Ele abraçava o leão, ele abraçava o tigre, carinhava as feras. Ele não tinha que subir numa árvore para comer uma fruta. Ele falava, a fruta vinha na sua mão. Porquanto aquilo é criação. A criação não pode ser mais do que o Criador. E Adão, como criação original de Deus, era um Deus amador. Era um Deus pequeno, mas era o rei de toda a criação. Então ele pôs nome em tudo, em todos os animais, em todas as coisas. E ele era familiarizado com aquilo. Ele conversava com os animais. As aves não se espantavam com ele. Agora, o diabo odeia isso. Odeia o profeta de Deus. Odeia a noiva de Jesus Cristo porque ela parte do princípio. Eu quero ler aqui também, na revelação de Jesus Cristo, parágrafo 12 ao 16. Vocês que anotam, a revelação de Jesus Cristo faz parte das 7 eras da igreja. Parágrafo 12 ao 16. Permitam-me incluir aqui um exemplo de meu próprio ministério. Todos sabem que este dom que se manifesta em minha vida é sobrenatural. É um dom pelo qual o Espírito Santo pode discernir as enfermidades e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas escondidas que só Deus poderia saber e então revelá-las a mim. Gostaria que você pudesse estar comigo e ver os rostos das pessoas quando Satanás sabe que vai ser descoberto. Agora, não estou me referindo às pessoas. É ao domínio que Satanás exerce em suas vidas por meio do pecado, da indiferença e das enfermidades. Mas oxalá pudesse você ver seus rostos quando Satanás sabe que vai ser descoberta. Certas mudanças muito estranhas se manifestam nos rostos das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito Santo de Deus está a ponto de mostrar suas obras ao povo. Por isso é que ele odeia tanto estas reuniões.
Quando se mencionam nomes e se revelam enfermidades, Satanás odeia isso. Agora, que é isto? Não é adivinhação de pensamentos, não é telepatia, não tem nem tampouco bruxaria. É uma revelação por meio do Espírito Santo. Essa é a única maneira pela qual eu o posso saber. Naturalmente, a mente carnal chamará de tudo, menos do Espírito Santo. Permitam-me mostrar-lhes outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que não muda. Ele sabe isso melhor que 90% dos teólogos. Ele sabe que como Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus modos. Assim sendo, Satanás verdadeiramente sabe que a igreja original de Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em operação, é a igreja verdadeira que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Essa é sua disjuntora. Tem que ser. Agora recordem isso. Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, convertendo-a assim numa igreja morna, formal e sem poder. Isto descobre Satanás, revelando suas obras, sem intento de destruir ao povo de Deus e desacreditar a palavra de Deus, até o momento em que ele for lançado no lago de fogo. Ele combate isso, não pode suportá-lo. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira e da igreja verdadeira e o que ela é, o que ela representa e como ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. Mas vamos ficar um pouco atrás só. Não vamos ficar só um pouco atrás do mundo. Deixa o mundo um pouco na frente e a gente fica um pouco atrás do mundo. Não vamos lá para trás, lá com a igreja primitiva, não. Quando Elias veio para converter os nossos corações, a fé dos pais. E ele, quando teve aquela visão, daquela coisa mais nojenta vindo lá, de grupo de mulheres, que lhe causou enjoo, náuseas, e aquela coisa mexendo para lá e para cá, isso mostra essas praias nessa época, e essas coisas assim. E ele disse, mas escuta, todo esse trabalho que eu tive foi para fazer essa coisa aí. Ele ficou muito triste. E seu estômago convulsionava com aquilo que ele estava vendo. E dizendo ele, o grupo da América era pior. Tinha sempre, cada um daqueles grupos tinha uma líder. Tem sempre uma líder. Você vira líder de um grupinho. E aquele grupinho vai vestir e portar como você se porta. Do mesmo jeito. Você pode notar isso. Os patos são assim e todas as coisas são assim. O seu grupo é aquela ave, as aves da mesma plumagem voando juntos. Não tenha dúvida. Até suas crianças vão se portar da mesma maneira. E ele então ficou terrivelmente arrasado com aquilo. Logo Deus o consolou. Quando ele viu, lá atrás, separados, vinham outros grupos completamente diferentes. Eram mulheres, moças de cabelos longos, vestidos longos. Esse vestido aí, que deixa o homem doido, não é isso não? Longo. Elas vinham daquela forma.
Ele disse que assim que tinha algumas que estavam fora da fila, ele gritou: entre na fila. Aquele representa, ou representava realmente, o grupo da noiva, que era semelhante, igualzinho à igreja de São Paulo, ao grupo de São Paulo. Isso ficou provado lá na sua êxtase, quando ele foi na sexta dimensão. Porquanto ele ensinou como Paulo ensinou. E aquelas que obedeceram, aquelas se referindo aos irmãos e às irmãs da igreja, que obedeceram como a igreja primitiva obedeceu, estavam naquele grupo. Então você deve analisar qual é o grupo que você pertence aqui, porque temos o nosso grupo, mesmo dentro da igreja. Uns são mais de oração, outros têm mais aparência santa, outros têm mais aparência que está mais perto do mundo, mais próximo do mundo, está mais na fronteira, não se toca em oração. E nós temos aniversário com champanhe, quem sabe até com cerveja, com vinho, casamento com vinho. E depois vamos dar cobertura para tudo isso. E o negócio na era é festa. Tendo festa tá bom. Motivos para festas existem demais. Ela será um exército invencível. Invencível em todos os aspectos. Se eles recebem uma revelação verdadeira dos dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e por meio do Espírito de Deus discernem e resistem aos espíritos do anticristo, Satanás estará sem poder ante ela. Ele não estará recebendo uma chupetinha, um pirulito, um docinho na sua boca, dizendo: fica quietinho, viu? Eu vou fazer isso que você quer, eu não faço aquilo, mas faço isso. Eu não faço aquilo, mas eu faço aquilo. Eu não faço isso, mas faço aquilo. Ele estará tão frustrado como esteve quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços para obter poder sobre ele no deserto. E para mim, não existe verdade tão grande como aquela que vimos na fila da tentação. Há muita gente que está pensando que o diabo que foi lá foi um bicho chifrudo de olhos de fogo, que o diabo é isso. Não, o diabo é aquilo que você viu de cabelo batido, dizendo: fica, fica. E depois aparecia para ele lá em forma de serpente. Fica. O diabo gosta que as mulheres batem seus cabelos, façam permanentes. Por isso o irmão Brana não deixou aquela moça cantar no coral, porque ela fez permanente. Você vê, há tanta infantilidade até de pastores que chegam a condenar uma fita como aquela. Criancice, cegueira. Quisera eu que o irmão Brana pudesse ver aqui. Ali você viu ela com os cabelos batidos, aquele semblante mais, aquele fragante, aquela beleza, dizendo: fica, não vai não, não vai não, fica, fica. Depois você vê a ciência, a Dalila. Muita gente está pensando que é só mulher. O que essa ciência tem feito? Ele não tem como ficar frustrado, a não ser encontrar um grupo no qual habita aquele mesmo que ele enfrentou lá no deserto.
E ele não vai te aparecer em forma de bicho chifrudo, olhos de fogo, um espeto na mão. Não é assim. Ele aparece de forma batida, fragante, bonito. Sim, Satanás odeia a revelação, porém nós a amamos. Nós a amamos. Vocês querem dizer isso? Se ama, fala. Se não ama, não fala. Se não ama essas coisas, não fale. Mas se você ama, diga: nós a amamos. Nós a amamos. Nós a amamos. Não importa o quanto isso me fira, porquanto eu mesmo estou todo enredado. Ele disse assim. E eu então, meu Deus, onde eu apareço? Mas eu tenho que dizer isto. Isto é a verdade. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Porém, nós prevaleceremos contra ela. E Satanás sabe disso. Recordarão que mencionei ao princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação real de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação, ou nos passará por alto. Não pense você que sem a revelação você estará no rapto, deixando sua atenção ser chamada por qualquer coisa lá fora. Unindo esses dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural o que fará com que este livro seja real. Se necessitará da operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais que a um povo especial. Eu não me importo de onde você vem. Eu não me importo se você saiu lá de um rancho e vive numa casa de chão batido. Não me importa. Eu sei que você é uma pessoa especial. Só isso eu sei. Não importa saber quantos defeitos você tem. Quantos dentes faltam na sua boca. Que tipo de hálito você tem e como você fala o português. Todo errado. Isso não me importa. Por isso você não deixa de ser uma pessoa especial. Eu quero ver quando chegar na transformação. Quando chegar a hora do rapto. O que vai valer gramática? O que vai valer educação? O que vai valer título? Naquela hora. Então, se necessitará da operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém, mais que a um povo especial. Será uma carta de gente com percepção profética. Então eu reafirmo que a noiva tem percepção apostólica, pentecostal, profética. A noiva de Jesus Cristo. A esposa do Cordeiro é que é a igreja universal do Reino de Deus. A esposa do Cordeiro é que é a verdadeira igreja católica, porque a palavra católica quer dizer universal. A igreja católica também é a igreja universal, ela não tem diferença. Será uma classe de gente com percepção profética, não no campo carismático de dons pentecostais,
mas no campo profético da revelação da palavra, do ensino e da doutrina apostólica. Então somos pentecostais, apostólicos e proféticos. Isso inclui perfeitamente, claramente, obviamente, a eleição e a predestinação do indivíduo, da pessoa. Não pode ser dispensada. É claro, não tem como esquecer da predestinação e da eleição. Então você pertence a uma classe de gente com percepção profética. Por isso você se porta e age de uma maneira profética. Necessitará de habilidade para ouvir de Deus, para conhecer e sentir, receber a bênção de Deus através da mensagem. Essa percepção profética. Necessitará de instrução sobrenatural, não somente o estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Porém, um mistério requer a revelação do Espírito Santo ou nunca será claro. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. Eu estou pelejando por você. Não há nenhum mal que eu te faça que possa ser maior do que esse bem. Nós temos que tirar Satanás do nosso caminho, para sabermos ser agradecidos numa hora como esta. Despertencemos à classe de pessoas que têm a percepção profética. E Deus tem usado o seu ministério para isso, aqui na terra. Oh, sim. O Espírito Santo de Deus te dá uma percepção profética. E você pode discernir realmente que pertence a uma classe de gente que tem tal percepção. Voltando lá no princípio, Deus não tem como levar a sua igreja a não ser através deste caminho. Então, Paulo, tomando as Escrituras, Efésios capítulo 5, ele termina esse conselho para o marido e a mulher, dizendo o quê? É os Efésios, capítulo 5, versículo 31, 33. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão dois numa carne. Grande esse mistério. É este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aos Efésios 5, versos 31, 32, 33. Agora, voltando ao Gênesis, vimos aqui que Deus adormeceu a Adão para dele próprio tirar a sua disjuntora. Porquanto Adão estava só. Como, porém, ele tinha Eva em si. Aqui no capítulo 5,
Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão. No dia em que foram criados. Então ele estava nele. Deus não fez aqui um manequim de Adão e outro de Eva e soprou nas narinas do Adão, depois nas narinas da Eva. Ele fez o Adão com a Eva nele. Depois tirou a Eva dele. Adormeceu o Adão, tirou a Eva dele. Sendo ela, portanto, um subproduto do homem, razão pela qual ela não tem direito de repudiá-lo. Ele pode, ela não. Isso vem lá do princípio. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, pôs o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e as aves dos céus, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. É um quadro perfeito, perfeitíssimo, que se pode ver sem nenhuma falha. Deus adormecendo Adão, tirando a esposa dele. Depois Deus adormece o seu próprio filho lá no Calvário. Isso depois dele estar só. Só. Você vai observar a questão de ficar só, sozinho. Obrigado. Ele estava sozinho. Eloi, Eloi, lama sabachthani. A Bíblia traduz: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Getsemane ele ficou sozinho. E todos tinham o direito de ter uma mulher consigo, menos ele. Agora, ela estava nele. E quando ele foi adormecido no Calvário, e que o soldado romano traspassou o seu lado, saiu água, sangue e espírito. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, formando a sua verdadeira esposa. É o quadro mais perfeito, mais bonito que se pode ver nesse sentido. A correspondência que há desta leitura de Adão e Eva com Jesus Cristo e a igreja. De onde saiu a sua igreja? Foi de Roma, do Concílio de Nicéia, com o batismo nos títulos, com 3 pessoas na divindade, 3 pessoas distintas. Onde estão as denominações e o próprio povo pentecostal? A verdadeira igreja nasceu com Cristo lá no Calvário. Foi tirada dele próprio. Isto desde antes da fundação do mundo, porquanto o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Materializou-se e se cumpriu lá no Calvário. Essa operação
E Satanás odeia isso tanto. E por isso ele procurou e tem vencido a todos, absolutamente todos, com exceção apenas daqueles que têm percepção profética. Quem não tem a percepção profética está enganado, está ludibriado. Não é quem pertence a tal igreja, a minha igreja, tabernáculo, não é isso não. Eu estou dizendo quem não tem a percepção profética, a doutrina dos apóstolos e o Pentecoste genuíno, está enganado. Sofrerá sem dúvida alguma decepção, porque a maior decepção que uma mulher pode sofrer na sua vida é pensar ser de um homem e depois descobrir que não é dele. A maior decepção que pode sofrer estas igrejas vai ser quando constatarem que elas não formam a esposa de Cristo. Elas não saíram de Jesus. Elas saíram do concílio de Nicéia. Por isso tem a mesma doutrina de sua mãe. Você tem que agradecer. Precisa agradecer. Tem muito que agradecer. Ao invés do pouco que você tem para lamentar. O certo seria o homem ser sozinho. Absolutamente sozinho. Sozinho, só. Até que Deus tirasse dele próprio a sua disjuntora. Isso enquadraria aqui, perfeitamente aqui. Por que você se casa com uma mulher e depois a despreza? Quando você recebe uma revelação diretamente de Deus, que aquela é sua esposa, aquela então é sua esposa para o resto de sua vida. Porém, o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Mas o que Deus ajunta, nenhum homem deve se atrever a tocá-lo. Portanto, o que Deus ajuntou, ele disse, não separe o homem. Não que algum magistrado meio embriagado, ou qualquer outro ajunta, ou algum pastor caído da graça, com um monte de credos num livro, que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo, e a palavra de Deus jogada bem ali. Eu estou falando sobre o que Deus tem ajuntado. Voltando ao Gênesis. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E eu estou vos falando do grande mistério que Paulo acaba de se referir em Efésios capítulo 5. Digo, porém, o mistério. E esse é a respeito de Cristo e a igreja. Osso de meus ossos, sangue do meu sangue. Toca nessa igreja de Jesus. Toca. Fale mal dela. Pastorzinhos liguarudos, murmuradores, inconsequentes, irresponsáveis, maledicentes, fuxiqueiros, fofoqueiros, maloqueiros, sem ministério, vindicados. Fale mal desta igreja. Fale mal. Blasfemem. Como se eles tivessem
uma santa e pura, intocável santa, entre aspas. Fale. Há um que defende esta igreja. É seu marido. Ela não é abandonada. Ela não é uma viúva. Ela tem um marido que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não estou me referindo à igreja local somente, estou falando à igreja de Jesus Cristo, na terra. Toque nela, Satanás. Toque nela e verás. Porque ele tem se casado com ela é através do Calvário, é através da cruz, é através do sangue, é através do sofrimento, é através da revelação. Ela tem percepção profética de sua posição como esposa de Cristo. Ela não é uma desvalida. Então, o certo seria o homem estar só. Só. Absolutamente só. Até que Deus tirasse dele próprio a sua disjuntura. Confirmando com o casamento de divórcio, parágrafo 236. Para as moças, prestem atenção. A recomendação é essa. Não queiram homens que não estejam só. Não queiram homens que não estejam só. Como pode-se entender isso? Não queiram homens que não estejam só, como Adão estava só, como Jesus Cristo estava só. Lá dentro do seu coração não pode ter ninguém. Ninguém. Em sua predileção. Este homem de atenções divididas, que evoluem em seus sentimentos, e seu amor é mais como uma folha de bananeira que é tocada para lá pelo vento, e para cá e assim para lá. Ele não está só. Tem que ficar só ele e você. Só ela e você. Esse é o quadro perfeito de Jesus Cristo e sua igreja. Aí sim, dar-se ao verdadeiro casamento, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ele. Ambos devem deixar pai e mãe. Porque quando se fala estar só, não quer dizer propriamente somente ter outro homem, amar, casar com um homem amando outro. Casar-se com a moça amando outra moça. Mas há muitas moças que se casam e elas não querem deixar, elas não estão só, elas não deixam seus pais. No sentido em que a Bíblia exige, para estar completamente à sombra de seu marido. E isso pode ser percebido mesmo antes do casamento, por qualquer moça, por qualquer rapaz.
E eu tenho tido muitos problemas a estudar, a orientar. Tenho visto muitas lágrimas, porque é assim que se casam, então, terceiras pessoas. Parecendo a doutrina das três pessoas. Então se lembra que não pode deixar a mãe, não pode deixar a avó, não pode deixar o avô, não pode deixar quem te criou, não pode deixar isso, não pode deixar aquilo. Por quê? Não deveria ter casado, você deveria ter ficado com sua avó. Deveria ter ficado com sua mãe. Agora, isso pode ser, com mais um pouquinho de percepção profética, isso seria percebido antes do casamento. Porque o Espírito Santo não se engana. Deus não se engana. Nós nos enganamos, mas o Espírito Santo não pode ser enganado. Definitivamente. Você pode ter uma percepção profética. Perfeitamente. A respeito daquilo que determina o seu destino, a sua felicidade, a sua segurança aqui. Vocês que têm a bem-aventurança de pertencerem a essa classe de gente em sua mocidade, você tem tudo para usar essa percepção profética em todos os passos de sua vida. Porque se não podemos as mínimas coisas, como poderemos as máximas? Então, esse mistério que Paulo usa, tomando o marido e a mulher, se completa e se esclarece perfeitamente. Só vai no arrebatamento aquela que é esposa de Jesus Cristo, que não tem outra pessoa entre ele e ela. Essa igreja noiva não tem outra pessoa entre ele e ela. Ela saiu dele. Ela foi tirada dele, do seu lado. Por isso ela é, sem dúvida alguma, morrendo nas arenas, sendo queimadas, perdendo para a razão, perdendo para a lógica, ela é um exército invencível. Porque essa vitória não se concerne somente às coisas terrenas. A percepção profética mostra que a nossa vitória se concerne principalmente às coisas celestiais, eternas. Parece que Moisés perdeu, fez uma escolha estulta, tola, louca, deixando de ser filho da filha de Faraó, deixando de ser um faraó, portanto, a Bíblia diz, gozar do pecado por um pouco de tempo. Ele preferiu, aparentemente, perder por um tempo, mas ganhar eternamente. Não vamos pensar que esse exército invencível, essa invencibilidade se concerne estritamente, somente às coisas terrenas. Quando aquelas moças eram violentadas e jogadas para os leões, elas estavam vencendo, por causa do nome de Jesus. Quando aqueles homens eram queimados vivos aos pouquinhos, parece que eles estavam sendo vencidos, mas não, eles estavam vencendo. Era um exército vencível, eles venceram o fogo, venceram a espada, venceram os leões.
E eu não posso, de maneira alguma, admitir que por sofrer determinadas injustiças até, enfrentar determinadas circunstâncias aqui na terra, ela deixa de ser uma vencedora. Pelo contrário, muito ao contrário. Você é mais do que vencedor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, disse São Paulo. Não podendo nada nos separar deste amor. Nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento, nem a largura. Nem a morte, nem o tempo. Nenhum engano poderá nos separar do amor de Cristo. Nesse cântico de vitória, ele declarou pela igreja o seu prazer, o seu gozo de ser um soldado de Cristo. Aos Romanos capítulo 8. Nós queremos, ó Pai, continuar vendo estas coisas através dessa percepção profética. Nós queremos, até mesmo que o Senhor não tire determinados espinhos de nossa carne, que o Senhor não nos deixe prosperar em determinados sentidos, mas que o Senhor nos ajude a sermos vencedores na dor, no sofrimento, na escassez, na abundância, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, sendo amado ou sendo odiado, censurado, criticados, zombados, difamados. O que nós queremos vencer? É com uma lata de sardinha na mão? É soprando vela de bolos? É tomando guaranás? O que queremos vencer? O que esperamos vencer? Agora cada um, Senhor, se identifica com essa classe de gente que pertence. Uma classe de gente que tem percepção profética para todos os seus passos na vida. Uma classe de gente que dá tudo pelo seu amor, por quem ama, se sacrifica. O Senhor ajude a cada uma dessas irmãs, desses irmãos, nesse sentido, ó Pai, de lembrar, de olhar, de dar um passo e olhar, buscar a percepção profética. Em primeiro lugar, que não tem saído de um credo nem de um dogma, não é de uma igreja que tem que ser renovada. Ela não veio de Nicéia, ela veio do Calvário, ela veio do Pentecostes, ela está ligada por nascimento, não porque ingressou através de um apertar de mãos, por pôr o seu nome no livro de rol de membros, mas ela nasceu nesse corpo, ela é mulher dele, ela é esposa dele, e ela se porta como tal. Em nome de Jesus Cristo, Satanás está vencido.
quer morramos, quer vivamos, Cristo é a nossa vitória. Aleluia, você está vencido pelo sangue do Cordeiro, pela palavra falada. Deixe as filhas de Deus em paz. Deixe os filhos de Deus em paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Mas